aleluia, a minha alma crerei, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estava seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro com seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Imbuído pelo salmo de Fernando, a gente pode cantar mais um pedacinho desse salmo? Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Possamos cantar esse refrãozinho e fazer do início dessa minha partilha com vocês a nossa abertura ao coração dessa palavra que nós acabamos de ouvir. Cantemos. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Desde semana passada, nós estamos trilhando um caminho de conversão. Iniciamos hoje, meus irmãos, desde segunda-feira, domingo, né? O tempo comum, que é este tempo da cor verde. Nós iniciamos o tempo comum com o batismo do Senhor, que finaliza também o tempo da Páscoa. E nós trilharemos até novembro, se Deus permitir, esse tempo, iremos perceber o dia a dia de Jesus, né? E semana passada, no início do tempo comum, finalizando o tempo da Páscoa, nós então meditávamos sobre o batismo do Senhor. E eu partilhava com vocês a nossa responsabilidade de sermos cristãos, porque o batismo é algo muito sério na nossa vida, né? E nós precisamos viver essa vida batismal lá fora, não é somente aqui na igreja, né? Aqui faz carinha de santo, de piedoso, e lá fora faz carinha de diabinho, né? Não. Ou seja, a gente tem que viver uma vida séria, e lá fora também. Parece que nesse segundo domingo do tempo comum, a liturgia também dá continuidade à mesma perspectiva de semana passada. Nós vivemos esse chamado que Deus nos confiou, e calhou justamente dessas leituras bater com a minha despedida com vocês. O que eu vou partilhar com vocês também é o meu dia a dia, mas também é o que a liturgia nos promove, que é a palavra chamado, a palavra vocação.
Todas as leituras que acabamos de ouvir dessa missa de hoje falam um pouco sobre o chamado. E eu, na minha oração pessoal, nosso Senhor me fez lembrar de 3 palavras que podem nos ajudar para a gente entender essa perspectiva de chamado de Deus, de vocação na nossa vida. A primeira palavra que Deus colocava no meu coração é a palavra escutar. E nós ouvimos na primeira leitura que Samuel entrou no templo, dormiu e Deus começou a falar com ele. Aí eu fico até com um pensamento engraçado às vezes, que quantas pessoas vêm para a missa só para dormir, né? Vocês não vê não, mas eu estou vendo aqui, né? Padre não pode iniciar a homilia, o povo dorme, né? Eita ferro. Mas Deus começa a falar com a pessoa, né? Como começou a falar com Samuel. Samuel não conhecia Deus, ele entra no templo onde estava a arca e dorme. No templo também estava o sacerdote Eli. O texto diz que por 3 vezes Deus chamou Samuel, 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 né? Samuel, Samuel. Deus ainda continua a nos chamar. Padre Leonardo, vá para o engenho pequeno. Padre Leonardo, larga esse povo de Itaboraí. Deus ainda continua a chamar. Eduardo, Gisele, Adriana. Deus está nos chamando. E quantas pessoas estão dormindo nesse chamado dele? Ele nos chama, ele fala alguma coisa e tem muita gente desatenta, sonolenta, dormindo, que não consegue entender a voz de Deus, né? E para entender a voz de Deus, nada mais, nada menos do que a nossa vida de oração. Quem não tem vida de oração não consegue entender a voz dele. E para rezar a gente tem que ter tempo. Ou seja, a gente não pode dar o nosso pior para Deus, né? Nós temos que dar o nosso melhor. Acordou, se coloca de pé em oração, reza, né? Não deixa para a última hora não. Ou seja, nós temos que ter tempo, e é ali que a gente vai entender e escutar a voz dele, né? A segunda coisa que Deus tinha me falado depois dessa escuta é a gente discernir. E é preciso discernir com o outro, né? Samuel discerniu com Eli, né? Que é o sacerdote, né? Quantas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus, né? Quando Deus começa a falar uma coisa, partilha com todo mundo. Tem muita gente fofoqueira aí, que adora falar a vida dos outros para todo mundo, né? É um livro aberto. Cuidado, meus irmãos, né? Escolha a pessoa certa. Há uma pessoa certa aqui na igreja para compartilhar a sua vida, é o padre. Vem cá, eu atendo, eu escuto. Somos nós que temos essa graça para tentar discernir o que está acontecendo, né? Em meio a um desespero, em meio a uma dor. É o padre que tem. Agora, se você fala para fala para a vizinha, fala para a prima, fala para não sei quem, pode ter certeza, você vai ter várias centenas de situações e não vai resolver nada. Então é aprender a discernir a voz de Deus com a pessoa certa, no tempo certo. Interessante é esse evangelho, muito bonito esse evangelho, que diz que João estava com 2 discípulos, um deles era André, o outro não sabe quem é. João, quando vê Jesus, ele aponta, olha o cordeiro. Esses homens discerniram na hora, rápido, correram, deixaram João de lado e foram atrás de Jesus, né? Diz o texto aqui, que André conta, né, que quando ele viu Jesus, a primeira pergunta que André fez a Jesus: onde você mora? Você mora onde? Olha que pergunta. E a Jesus vem com uma resposta tão bonita: vem ver, né? Pode vir, pode ir, Padre Léo, para um engenho pequeno, né? Conta o texto que André citou até o horário que ele conheceu Jesus, era por volta das 4 da tarde, né? Você sabe o dia que você foi batizado, Vaninha? O dia da sua primeira comunhão? É importante a gente decorar datas, né? Data de casamento, Ronald e Adriana, segunda-feira. É importante a gente decorar essas datas, porque são encontros marcantes com ele. Me recordo a hora em que Dom José me chamando lá, indo para o engenho pequeno. Era um sábado, 10 da manhã. Sentei no sofá de Sua Excelência
Eu tinha mandado mensagem para minha mãe naquela hora. Eu marquei isso. O horário da minha ordenação sacerdotal, né? O dia 30 de setembro de 2017, né? 9h30, lá em Salesianos. É bom a gente decorar esses dias, porque faz a gente recordar o nosso primeiro amor, a nossa paixão por Ele, né? E o texto diz mais que esse processo de discernimento, quando a gente encontra Ele, nós ficamos apaixonados, né? O meu amor por Jesus é tão grande que eu preciso sair daqui. Eu tenho que evangelizar para outro lugar. Tanta gente falando, padre, não vá, eu tenho que ir. Porque eu amo, né? Eu tenho que seguir esse Jesus, né? Tem outros desertos aí, precisando de oásis, né? Eu vou por Ele e com Ele, né? O texto continua que André ficou com aquele coração tão apaixonado por Jesus, que ele não se aguentou, foi até Pedro. Pedro, meu irmão, eu conheci alguém maravilhoso, e é essa experiência que a gente tem que sair da missa, né? Do encontro com Ele. Caramba, eu conheci esse Jesus, né? Olha como é que Ele é maravilhoso, Ele mudou a minha vida, e Ele também pode mudar a sua, Pedro. Vem, pode vir, Pedro. Essa é a experiência e esse é o desejo que está no coração de Jesus, né? Que saiamos daqui hoje com o nosso coração ardoroso de amor por Ele. Assim a gente vai conquistar outras pessoas. Agora, se eu chego na missa morto e saio defunto, serviu para nada, né? Para isso a gente tem esse coração muito aberto, essa decisão por Ele, né? Então o que eu desejo para vocês nessa nova etapa, né? De vocês com um novo padre, que eu ainda não sei quem é que vocês cada vez mais sejam um povo apaixonados por Jesus, porque vale muito a pena, né? Muito a pena. Santo Agostinho dizia: Senhor, é muito difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos